Está no ar o programa Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Apresentação: Cris de Pascoal. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Cron, a Rádio ECL da Consciência Livre. Vocês estão entrando no programa Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. E hoje estou aqui com Maria Pereda, conhecida no mundo literário. Ela é formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp, autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril. E o terceiro da série está em andamento e vai ser lançado no programa Enigmas e também aqui no programa Despertos. Neste programa, pessoal, iremos dar continuidade a uma série genericamente chamada de Dragões e Serpentes, onde o primeiro programa é intitulado A Origem dos Mitos sobre Serpentes e Dragões. E o segundo foi sobre Serpentes e Dragões, uma visão gnóstica. O terceiro sobre Serpentes e Dragões, a Salvação. Esse é o quarto e último programa, intitulado sobre Serpentes e Dragões, que é uma visão mística e histórica. Cada um desses blocos pode ser visto separadamente, tá legal? Entretanto, o conhecimento, o entendimento maior, chegará a ser aproveitados na sequência e totalidade. Maria, seja muito bem-vinda, você já é remida aqui no programa Enigmas, no programa Despertos. Você já é nossa amiga da casa, né, Maria? Olá, Cris. Olá, pessoal. É um prazer, né? E hoje a gente vai fazer o último, porque daria para fazer uns 20 programas desse assunto, mas acho que o pessoal não aguenta tanta coisa assim. Eu mesma, eu acho maravilhoso e por isso que esse programa de hoje acabou ficando comprido, mas eu tentei finalizar da melhor forma, embora esse assunto não tem como acabar, né? Mas vamos lá. A origem das lendas, mitos da serpente são mais que uma lenda em si, né? É um arquétipo para a humanidade, ou ainda um resgate de outras realidades vividas. Devido às evidências que se encontram por todo o mundo, desde o período neolítico, há mais de 70 mil anos, sabemos que esses mitos influenciaram fortemente os povos antigos, nossos ancestrais que certamente nos influenciam até hoje. Os padrões gravados em pedra sugerem que a serpente ou naga e os dragões, que por vezes identificados com a imagem de serpente com patas, lançaram as fundações através do que pode ser chamada de antiga religião, para as religiões dominantes atuais, mesmo que as considerações tenham sido invertidas, em sua maioria, demonizando o que antes era considerado divino, ou que poderia ser, né, como todo conhecimento usado para o bem ou para o mal, segundo a escolha dos homens. Já disse o mago Merlin para o rei Arthur, no seriado da BBC, que é aquele seriado lindo da BBC One, de 2008 a 2012, ele disse o seguinte: não há nada de mal na magia, apenas no coração dos homens que assim a utiliza. E essa é uma grande frase, porque é o coração dos homens que escolhe ir para o lado do bem ou do mal, ser mais positivo ou ser mais negativo. A magia em si é neutra, como as forças da natureza, como as forças xamânicas que nós podemos trabalhar com elas. É verdade, Maria. Maria, comece por uma visão geral sobre a história do povo da serpente. Eles são conhecidos desde os tempos imemoriáveis como o povo serpente ou o povo da serpente. Coletivamente são conhecidos como serpentes de sabedoria, atentando-se sua grande contribuição para o desenvolvimento global de nosso planeta, né? Presentes em várias partes do globo, conhecidos como os nagas, cobras, que são designações de povos que, digamos, glorificavam as cobras na Índia, os Amaru na América do Sul, os Quetzalcoatlus, que se referem à serpente emplumada no México, os Jedi, que é D-J-E-D-I ou D-H-I, cobras no Egito, os Lung, são dragões na China, ou talvez os Adders, A-D-D-E-R-S, quem for pesquisar, da Bretanha.
Então, essas são serpentes de sabedoria que foram recebidas pelos povos indígenas e adorados como profetas. Lendas dizem que esse povo inteligente, benevolente e sábio, que poderia assumir a forma humana ou ligeiramente reptiliana, de acordo com a sua vontade, criou várias cidades subterrâneas. Entretanto, é dito que eles continuam a aparecer para grupos na Terra em certas ocasiões. Vale observar aqui que essas cidades terrenas do subsolo, elas podem ser entendidas como físicas ou não exatamente na mesma realidade que a nossa, fazendo parte de um mundo paralelo, com outra frequência de localização, e esse é o meu ponto de vista. Por isso que elas não são tão facilmente encontráveis, e quem encontra, talvez tenha encontrado o que se chama de um vesica piscis, um momento de encontro de duas frequências com uma interseção entre elas. Sob a orientação do povo serpente, numerosos cultos a dragões e suas respectivas culturas foram estabelecidos, sendo expressados em diversas pirâmides, múltiplos motivos com cobras, serpentes e reptilianos diversos, governados pelos reis dragões, que eventualmente vieram à existência, tal e qual contam as lendas chinesas e também as mesoamericanas. Os descendentes dessas primeiras serpentes da sabedoria na Mesoamérica e os administradores da cultura americana do dragão, que a gente pode focar mais especificamente no Peru e México, por exemplo, fundaram os povos seguidores dos Quetzalcoatl e Kukulcan. Note sempre que eu vou falar do Can, né? Esse Can é um termo importante aqui que nós vamos dar sequência depois. Então, essas serpentes emplumadas, elas serviram no papel de reis sacerdotes e líderes espirituais. Maria, povos que cultuavam os dragões sobreviveram por muitos milhares de anos. E suas muitas lendas falam do tema. Algumas com foco positivo, de ensinamento e sabedoria passada para os seguidores, e outras envolvidas com magia negra e sacrifícios humanos. Tem os dois lados da história, né? Então, o coronel A. Braggin, que é acho que é o inglês aqui, escreveu em seu livro The Shadow of Atlantis, A Sombra de Atlântida, a seguinte frase: a fonte de luz, o sol, foi frequentemente simbolizado pelos toltecas, maias e astecas, representado em algumas imagens da serpente emplumada, por vezes adicionada de asas, com plumas ao redor da cabeça em semelhança aos raios solares. Assim, a serpente se tornou o símbolo de muitas ideias e conceitos, algumas bem representadas na gloriosa cidade de Teotihuacan, cidade da serpente emplumada no México, onde os antigos maias veneravam a Kukulcan, deus serpente que podia voar. Esse deus serpente Quetzalcoatl também foi venerado pelos astecas. Por 52 anos, ele viveu entre eles, sendo seu professor, de acordo com o Codex Chimalpopoca. É um nome engraçadinho, mas é assim mesmo. O benevolente deus serpente Quetzalcoatl, ele é o deus serpente emplumada, né, um dos, que trouxe benefícios no campo da ciência, matemática e astronomia. As pessoas doentes o visitavam para obter a cura de suas doenças. Ele ensinou os humanos a usarem artefatos, fazerem construções, amarem e respeitarem uns aos outros, livrando-se da violência. Os toltecas ergueram grandes templos em honra ao seu deus branco, como era também chamado e representado. Mas a pergunta fica aqui: o que será que aconteceu quando os deuses se foram? Isso foi mais ou menos por volta de 3.500 a.C., no caso dos egípcios, e no caso dos astecas, maias e incas, a coisa parece que é bem mais recente, né? Mas depois que esses deuses se foram, por que essas culturas se tornaram sangrentas, realizando sacrifícios horrendos, né? Certamente a resposta está no coração do homem, tal e qual Merlin disse a Arthur. O poder do conhecimento nas mãos dos homens não iluminados leva ao caos. Então, povos da Mesoamérica acreditam que os Quetzalcoatls, o deus serpente, retornará para reinar sobre todos os planetas, as 7 terras, versões diferentes de frequências de localização e talvez de tempo, né? Então, a tradição sumeriana da antiga Suméria, que é do nordeste do Iraque, apresenta o povo serpente como seres de poder e conhecimento. Na América do Norte,
Nós temos o povo serpente, que está fortemente enraizado nos mitos da cultura indígena. Motivos de serpentes domina a arte dos Hohokam, e o seu mais famoso ponto é chamado ali o Snake Town, no Arizona, datando de 400 a 1200 a.C. Então, uma famosa cerimônia Hopi é realizada no verão, no Novo México, e padres católicos, né, do povoado de Santa Ana fazem oferendas para a serpente das águas. Muito interessante, né, Maria? Mas, Maria, na Austrália, o povo aborígene preservou muitas lendas e mitos sobre a serpente do tempo dos sonhos, relacionados à criação do nosso planeta. Sim, para você ver como o termo sonho se refere a outras realidades vividas, talvez outra terra, e daí venham as lembranças, né? Uma boa parte do texto que será utilizado nesse programa, não todo, mas uma boa parte, ela pertence ao pesquisador e historiador inglês Philip Gardner, que eu aprecio bastante. Eu gosto muito do Lawrence Gardner e o Philip Gardner, eu uso os dois constantemente. É que os dois chamam Gardner, por incrível que pareça, mas não tem nada a ver de parentesco. E através de vários de seus livros, eu sempre aproveito para colocar essa parte mítica e esotérica, né? Sendo os principais para o trabalho de hoje, os que estão na tela, para quem está vendo em vídeo, que é o Graal da Serpente, que tem em português, esse é o único que eu achei em português, é a verdadeira história do Santo Graal, dos alquimistas e do Elixir da Imortalidade. O Segredo da Serpente eu não achei em português, e que chama-se em inglês The Secret of the Serpent, e The Shining Ones, aqueles que brilham, os que brilham, sei lá como se diz. Esse eu também não achei em português, mas são livros fantásticos que compõem esse trabalho. Então existe um mundo de mistério e maravilhas lá fora. Existem muitos trabalhando para desencobrir, trazer à luz a verdade sobre o passado de nossa história, que não é bem contada nos nossos livros oficiais de história. Até que possamos entender melhor, né, adequadamente, o que os nossos antepassados estavam tentando nos dizer. Estaremos perdendo uma enorme gama de informações para entender o mais profundo sentido da nossa existência. A informação que agora apresento vai lembrar talvez um pouquinho o estilo enciclopédia, né, porque eu vou ter que dar muita informação para as pessoas poderem entender, mas é necessário e inevitável para poder a compreensão ser, digamos, bem completada na mente de todo mundo que vem acompanhando esses programas. Então, serpente é conhecida na linguagem cananeia, ou seja, Canaã, sobre algumas variações. Então, uma delas é Aub, A-U-B, a outra é Ob, O-U-B, o mais comum é Ab, A-B, ou Ob, O-B, ou O-P-H, que seria OF, né? Ou OP, OP, EPH e EV, da onde saiu o termo Eva, né? Interessantemente, na língua maia, Can, C-A-N, presta atenção nessa história do Can, significa serpente na língua maia mesoamérica, como também é conhecido o deus deles, que é o Kukulcan, o deus em forma de serpente emplumada. E na antiga Suméria, do outro lado do continente, na Ásia Menor, era Akan, A-C-A-N, que coincidência. E na antiga Escócia, era também Can, C-A-N, também era a palavra para serpente, que é de onde se originou o termo em inglês Cani, que é C-A-N-N-Y em inglês, que significa originalmente sábio como a serpente. E originalmente, com outras variações do termo mais modernas e distantes da verdadeira origem do significado, atualmente mais aplicado para conhecimento, mistério, algo fantástico, inigualável. Então, vocês podem ver que de vez em quando, num filme ou alguém fala, "You have an uncanny ability to do this." Você tem uma inigualável, fantástica habilidade, conhecimento para fazer isto, né? Então, o termo can correu o mundo em várias culturas que eram correlatas em tempo ou não. O outro termo interessante é vulcan, que é em inglês vulcano, então Vulcan, C-A-N novamente, né? O deus romano do fogo, e é originário da palavra babilônia can, né? Para serpente, e vul para fogo, mostrando um link etimológico através de milênios de história das civilizações nos dois lados do globo.
O oráculo para o qual o rei Saul apelou e foi chamado por ele, né, é aquele que tem o Ob. Então, é aquele que tem a serpente. Até o rei Saul apelou para a serpente. Na época de Moisés, os adoradores da serpente eram os Ivitas, derivado da palavra serpente e via, de onde saiu o termo Eva, tudo significando novamente serpente. Os Ivitas se tornaram Ofitas, adoradores de serpentes, os primários cristãos gnósticos até o século II depois de Cristo. De fato, até os filhos de Israel se casaram entre eles e serviram ao seu Deus, conhecido como Baal, Bel ou Baalim, que depois foi chamado de, digamos, de uns atributos um tanto negativos, porque Baal era inimigo do Deus dos judeus. Isso é uma outra discussão para um outro programa. Então, Baal era um deus solar ou serpente de luz. Esse aspecto de brilho pode ser entendido de diversas formas. Uma delas é conferida iluminação, atingida em estados alterados de consciência, quando essas serpentes, as espirais no céu, eram visualizadas. Isso explica tantas gravuras em pedras, desde a mais distante antiguidade do homem, em tempos oficialmente históricos, com esses motivos circulares em todas as regiões do mundo. O que foi dito agora joga alguma compreensão sobre as imagens encontradas, por exemplo, no Egito, onde o deus solar Atum está circundado por uma serpente. Maria, mas voltando ao mito assírio-babilônio, Baal-Bel é uma versão dos deuses Enlil e Marduk. Baal na Bíblia é o deus serpente. Exato, e provavelmente é de onde se origina o termo, o nome Beltane, Bel mais Tan. O evento sagrado em maio, festa da primavera, quando o povo celta da Bretanha, principalmente, mas não só porque os celtas estavam por toda a Europa, dançava ao redor da fogueira. Mas ambas palavras significam dragão, serpente e mostrando a ligação com a Europa. Então, de fato, o Tanit, Tan mais It, foi o deus patrono de Cartago, no noroeste da África, fundada pelos fenícios, um povo da serpente, por volta de 800 a.C., e os quais foram associados com parte da origem do conhecimento sobre a árvore da vida, posteriormente popularizada como Cabalá pelos judeus, que simplesmente a levaram da antiga Babilônia, a Síria e Babilônia, e que depois o pessoal de Cartago herdou isso, levado para outras culturas para a Europa e em suas investidas econômicas religiosas. Pois é, mas até mesmo a palavra católica, Vaticano, origina-se da palavra Vats, ou profeta Icã, sendo serpente. Vaticano significa local do profeta serpente ou das profecias da serpente. Interessante, não é, Cris? Muito interessante. Então. E bem lembrado. E para elucidar a palavra Vates e o seu significado, eu vou soltar um trechinho do seriado Merlin, Minha Paixão, da BBC One, onde Merlin, o jovem Merlin, conversa com o seu maravilhoso dragão Kilgarra e falam a esse respeito. O Dragon! Imala! I need to know about a druid symbol. A black spiral within it, a thin yellow coil. It is the mark of a Vatis, a druid seer. Where did you encounter him? On my journey here, he warned me of Arthur's bane. His bane? And then he showed me a battle. Terrible battle. Arthur was fighting for his life. I saw him wounded. I saw him fall. The Vatis' power of prophecy is unrivaled, even by a high priestess. So this battle will come to pass? I do not know, young warlock, but one thing is certain. This was no chance meeting. You think I should heed his warning? There was a time when the words of a Vatis were considered a gift. Then why do they feel like a burden? A wise man is not cowed by knowledge, Merlin. Instead, he uses it to guide him.
now? That is something only you can decide. But remember, the Vartis singled you out for a reason. Now, more than ever, it is you and you alone that can keep Arthur safe. Então, nesse trechinho do Merlin, o dragão fala para o Merlin o que é o Vatis, mas ele mostra para o Merlin que, embora a profecia seja uma coisa poderosa, né, no caso dos Vatis, que eles tinham um poder de profecia assertivo, ele diz para o Merlin que existe sempre a alternativa. No filme Merlin fica muito claro que a cada instante que você toma uma decisão, você gera uma nova realidade. Então o dragão fala isso para o Merlin, diz que o homem sábio pode trabalhar com a informação, o conhecimento, ou seja, o Vatis, que é o profeta, diz para ele o que vai acontecer. Mas ele, o homem sábio, pode alterar essa realidade, porque ele sabe que toda a realidade depende de novas ações. Nossa, é linda essa parte, e o mais lindo é ver a interação de Merlin com o seu dragão, porque esse dragão era, na época de Uther Pendragon, era mau, né? Era visto como mau, mas o dragão não era mau. Na verdade, o dragão era maltratado, porque o pessoal do Uther Pendragon considerava os dragões negativos e eles os caçavam. Então, os dragões revidavam. Na mão de um ser divino, é um iluminado, que é o personagem desse filme, esse Merlin desse filme é um iluminado. É um ser só bem, coração puro, cristalino. Na mão do Merlin, que é um senhor de dragão, ele comanda o dragão é bom. Não é assim, o dragão representa a força da natureza, a Kundalini da terra, a energia vital da terra. Na mão de um ser puro, o dragão é bom. Ele serve o Merlin positivamente para a construção de coisas positivas. Isso é lindo, né, Cris? Estou vendo, é maravilhoso, né, Maria? Fantástico. Mas, Maria, eu sei que você é apaixonada pela lenda de Merlin, né? E do Rei Arthur, que já viu umas 20 vezes no mínimo cada episódio dessa série. 30, pela televisão, talvez. feita pela BBC One. Maria, essa série foi feita com uma base mais espiritual, mística, desvinculada, né, da versão romantizada para o catolicismo, ou seja, mais próxima ao original. Mas qual é a origem desses contos ou mitos de Avalon? Porque Avalon é fantástico, a gente quer saber, né, Maria? Eu arrepio. Eu acho que é uma coisa maravilhosa esse seriado, porque ele tirou o catolicismo, que desvirtuou a história. A história é de antes de 600, mais ou menos 600, 700 depois de Cristo, teoricamente, os contos, né? Embora eu acho que eles tenham a ver com lembranças de outras realidades. E a partir de 1200, 1300, eles foram alterados, o catolicismo foi inserido na história. Então, essa série, ela segue mais o princípio original, sem o desvirtuado conceito que o catolicismo entortou a história, mudou, né? Então, para poder abordar o povo da serpente e do dragão, contido nessas histórias, ou histórias, sei lá qual é a parte de histórias, ou histórias, como queira, contos míticos, já tem que os dois lados, você tem que ter os dois lados, o real e o imaginário inserido nelas, né? Embora o imaginário, ele vinha de lembranças dos contos passados, de geração em geração. Provavelmente também tinham gravadas essas histórias em suas almas, lembrando que eram de outras eras da Terra, ou de outras terras, ou de outros planetas, essas almas que vieram para cá, onde experienciaram a existência desses mesmos arquétipos, né, desses mesmos mitos. Então começa aí, Maria, pelo grau, o grau da serpente, vai. Então, a lenda do Graal surgiu de uma adaptação do significado do caldeirão celta, associado à fertilidade, à regeneração e o ciclo da vida, morte e renascimento, como é expresso no eterno e infindável ciclo das estações. É por conta disso que os vários povos do mundo celebram o equinócio da primavera e de inverno, de acordo com a latitude, né, dependendo da região, da latitude, em 21 de março. Esse é o momento único quando o dia e a noite têm a mesma duração por 2 dias. O mesmo ocorrendo em 21 de setembro, no equinócio de outono, para os povos do hemisfério norte. Então, para os povos pagãos, nesse momento é representada a vitória da luz sobre as trevas, ou do bem sobre o mal. Aí faz parte do porquê esses contos eram tão importantes.
Para outros, esse momento marca o surgimento do Filho de Deus, cujo nascimento tem local no solstício de inverno, hemisfério norte, em dezembro. Para os pagãos, marca a morte, renascimento de suas representações, deuses mais próximos, como os deuses da natureza, alguns a serem nomeados, no caso de povos mais antigos ainda, como o egípcio Osíris, o romano Atis, o assírio babilônio Tamuz, ou o sumério Damuse e o céltico Homem Verde. Então aqui encontramos o conceito do renascimento dos soldados celtas mortos no mito celta. Aqui também aparece o caldeirão mágico, que fornece a comida divina, depois de representado como um cálice, que fornece a comida e a bebida eterna. Nas lendas irlandesas célticas, a real origem das lendas do rei Arthur, o Graal é um caldeirão, um símbolo de fertilidade e imortalidade. Naqueles dias, o caldeirão era um poderoso ícone religioso da antiga religião, através da qual os bons e maus inimigos eram ressuscitados magicamente. Assim, as lendas de Arthur, elas foram baseadas nos mitos mais antigos, pagãos, com total origem xamânica. Ele era um deus rei, que buscava o cálice para encontrar a si mesmo. A sua jornada para o mundo interior da Terra é uma metáfora para o encontro de si mesmo. A viagem de Arthur à Terra Interior, ou submundo, em sua busca pelo caldeirão do renascimento, parece estar ligada à frase alquímica Visita interiora terrae retificando invenis occultum lapide. Isso não é um feitiço do Harry Potter, embora seja latim. A frase traduzida significa: visite o interior da terra, que por purificação encontrarás a pedra secreta. É o que os maçons gostam de chamar de vitriol, porque o visite vê, né? Interior I, então terra é T, R. Então, a sequência das palavras dá o termo vitriol. Assim que considerarmos os dois centros, né, o centro da glândula pineal humana com o centro da Terra, e nós unirmos, sobrepondo em alinhamento esses pontos, pode ser um despertar completo. Então, a Terra viva tem o seu centro, o homem tem o seu centro espiritual na glândula pineal. Essa união com o centro da Terra, por isso vitriol, visite o interior da Terra, que por purificação encontrarás a pedra secreta. Essa pedra secreta é o processo da iluminação que dá força ígnea para o que se chama na cultura hindu de Kundalini. Então, na alquimia, a visão da fusão entre o Sol e a Lua, é o que eu chamo de Sol negro, né? É o momento em que esse encontro é perfeito. Então, no caso, você tem a visão da alquimia do hermafrodita, que também é a união dessas polaridades. As lutas de um pássaro com a serpente, sempre constante, né? Encontradas em vários mitos, como no hinduísmo. A união do homofariso e do pistilo, princípio do masculino e feminino, novamente na alquimia, sugere, isso tudo, uma constante fusão das polaridades para o encontro do ser divino dentro da alquimia ou em outros conceitos. E, de fato, a experiência da iluminação ela ocorre no centro da cabeça, como dito pelos xamãs, e chamado de The Shining Ones, os que brilham, porque aquele instante de iluminação se sente o ponto de luz dentro da própria cabeça. E o motivo de se dizer que as coisas, as pessoas são iluminadas, tal e qual os cátaros diziam, que eram os pós-gnósticos cristãos. Eu digo pós porque o gnosticismo é muito anterior ao cristianismo, então a versão cristã gnóstica era essa dos cátaros, adoradores da serpente, né? Interessantemente, a palavra italiana para lizard, lagarto, significa the shining lights, as luzes que brilham, né? E é similar etimologicamente em inglês a palavra, então, lizard, wizard, que é sábio. Bem, Maria, o lagarto, né, também figura no peito de Minerva, né? Deusa da sabedoria, deusa romana, curadora através da chama da serpente,
E lembro que a sabedoria é genericamente dada à serpente por vários povos. Eu pus uma imagem aí da Minerva com o lagarto, uma serpente no peito e uma coruja na mão. Só essa imagem já dá outro programa, mas vamos deixar para lá, né? E vamos falar do que estamos vendo. A palavra lizard, lagarto, e wizard, em inglês sábio ou mago, foi traduzida para o latim como offer, O-P-H-E-R, né, que é associada à serpente ou cobra, da mesma forma associada aos ofitas, a parte da palavra também que da onde saiu philosopher, que significa filósofo ou filosofia, que tem a ver com sabedoria. Então, o sobrenome título do pai do Arthur, família do rei Arthur, das lendas de Avalon, que é os Pendragons, né, significa rei dos reis. Não apenas para os bretões da Bretanha naquela época, mas também para os chineses da dinastia Manchu, veja bem na China, hein? E para os fenícios. Pen, porque o pai do Arthur, a família era Pendragon. Pen significa cabeça. Então, Pendragon também pode ser traduzido como cabeça de dragão. Na mitologia, dragões e serpentes são interconectados, imutáveis entre um ou outro. Da mesma forma, na Mesopotâmia, assume a forma de peixe, já que lá é chamado Dogon, um nome repetido com o mesmo som em uma tribo africana. Quem diz seus ancestrais terem sido visitados por seres parecidos com peixes e certas formas reptilianas, tal qual dizem os celtas sobre os Dagda. Interessante que o som sempre é parecido. O dragão fazia parte dos estandartes e bandeiras de vários povos, os saxões do oeste, os irlandeses, os fenícios e os chineses da dinastia Manchu. Mas, Maria, de onde saiu esses povos dos Pendragons na lei do rei Arthur? Essa é a parte bacana, né? E é difícil de encontrar isso, eu tive que rastrear. A antiga civilização que deu origem à era arturiana era uma mistura de celtas e sítios, que em si eram descendentes de assírios. Isso é um dos motivos encontrados na série Merlin, novamente, essa série que eu assisti 20 vezes cada capítulo, como diz a Cris, da BBC One, que ela tem um momento em que é mostrado uma carta, e aí escrita a língua síria, aparece ali, né? No momento em que um senhor conversa, o Gaius conversa com Merlin, ele mostra uma carta dizendo para o Merlin a origem, né? Então, era dos povos sítios, adoradores da serpente e dragões e seus descendentes. Na imagem, que faz parte da série, Merlin e Gaius leem uma mensagem de um Catá, C-A-T-H-A, quem for pesquisar, Catá, um sacerdote da antiga religião da serpente de origem etrusca. Os etruscos eram do noroeste da Itália, com raiz vinda da antiga Suméria, já que se supõe que sua origem seja da Ásia Menor, anterior a 1200 a.C., instalando-se ali na região próxima à Toscana. A mensagem está escrita em letras acadianas, originária da antiga Suméria, anterior à Babilônia. Aparentemente, de acordo com os registros históricos, esse povo etrusco, conhecido como Cata, foi levado pelos romanos nas legiões para domínio da Bretanha a partir de 300 a.C., boa parte disso a partir de Júlio César, e lá influenciaram a população celta local, levando esse conhecimento sobre a magia e os mitos das serpentes e dos dragões. Como eram esses etruscos, Maria? Pois é, isso foi fantástico. Bem apresentado no seriado Merlin da BBC, novamente, os etruscos eram famosos por todo o mundo antigo como magos e adivinhos. Na República Romana, oráculos etruscos eram chamados como experts na interpretação de sinais. Eles liam entranhas, as estrelas, o voo dos pássaros, e o clarão do relâmpago e o estrondo do trovão. Mesmo depois da conquista dos etruscos na região conhecida como Etrúria, que é ali da Toscana, e um pouco mais, pelos romanos, os oráculos romanos eram enviados às cidades etruscas para aprender tudo sobre adivinhação.
Eles tanto eram adeptos da magia negra como branca. Daí se originou a alta magia negra apresentada no seriado Merlin, quando eles se referem à antiga religião com uma conotação negativa. As mulheres eram as únicas que podiam aprender a utilizar os rituais especiais da magia sexual e obter conhecimento vasto sobre o mundo sobrenatural. A maioria dos rituais envolve cura e proteção através dos ritos sexuais. Elas utilizam homens que chamam de servos nesses ritos, e esses homens são geralmente formadores de opinião, figuras públicas muito ricas. Eles nunca aprendem a magia sexual, mas sua energia espiritual, pontos de magia que compõem o cordão de prata, é drenada pelas magas, porque são magas mais pro lado negro, né, ao longo dos anos. Então, muitos servos morrem entre 40 e 50 anos por exaustão, e as magas vivem até 150 anos, parecendo ter menos de 40, isso está bem no filme, no seriado Merlin. Os servos também costumam contribuir com a ajuda financeira, tadinhos, eles fornecem a sua energia vital e ajuda financeira. Novamente correto no seriado Merlin da BBC One, Morgana e a feiticeira Nimue de Avalon eram extremamente atraentes e com apelos eróticos dominavam os homens. Nesse seriado esse aspecto é sugerido delicadamente, né, porque ele é bem comportadinho esse seriado, mas de qualquer forma isso fica claro ali, né. Nos tempos antigos, o historiador Heródoto ele acreditava que os etruscos eram originários da Ásia Menor, mas outros escritores posteriores consideraram-os itálicos. Sim, eles eram da região da Itália, mas é que os sítios deram origem a eles e esses vinham da Ásia Menor. Então, a sua língua, após o ano 700 a.C., eles utilizavam um alfabeto já similar ao grego. Então, aquele perfil cata foi se perdendo, aquele perfil assírio, e foi ganhando um perfil mais para o lado grego. Mas, de qualquer forma, ele era diferente de todas as outras, e ainda não, até hoje, né, parece que tem problema de ser decifrado. E essa religião deles também não, depois que se fundiu com a cultura helênica e romana, mesmo assim, continuava diferente, um tanto quanto mais dark, né? Maria, e os druidas? Ah, bom, não dá para falar dos druidas aqui no programa, porque isso também precisaria de um programa inteiro, é uma pena, né? Mas eu só posso pincelar porque não cabe, é muita coisa. Então, o que a gente pode falar é que o título do chefe supremo, Deus Serpente, porque eles também, né, seguiam esse conceito, era Ru, o dominador de dragões do mundo. Daí que no filme Merlin, dessa BBC One, existe uma passagem de Dragon Lords, os senhores do dragão. Então, esses senhores que tinham o poder de dominar o dragão, e o dragão então obedecia tanto a ordem boa como ruim, é passado de pai para filho. E o jovem Merlin é o último, tal e qual Arthur é o último Pendragon. Então, aí acaba-se a linhagem dos dominadores de dragão, senhores Lord of Dragons, como eles falam, senhores do dragão, e também acaba a linhagem dos Pendragons, aqueles que eram os reis dos dragões. Os dois sem filhos acabam extinguindo esse conhecimento, e é como eles explicam nessa lenda que esse conhecimento se perdeu no tempo e no espaço, né? A gente não sabe mais lidar com isso, a magia se perdeu. Aparentemente, né? Mas isso são apenas suposições. Os druidas seriam responsáveis pelas pedras sônicas da Bretanha, sítios como Avebury, que eu coloquei aí, a imagem circular à direita, e Stonehenge, que está à esquerda. Então, essas pedras estão em posição circulares, imitando serpentes. Seria uma passagem para um outro mundo, ao vibrarem adequadamente ao som de uma corneta feita com um chifre dourado, que também aparece no seriado Merlin, The Golden Horn, como eles falam, um cálice oferenda. Dessas cerimônias, onde o cálice era um chifre, surgiu posteriormente, já perdido em seu sentido e conhecimento, o Festival das Cornucópias. É feio o nome, mas é isso mesmo, Cornucópias, que é uma festividade tal qual o nosso carnaval, que é seguida, né, mas sem conhecimento de seu real sentido, que era esse, tão mais antigo, de abertura de portais e de frequências, vibração em novas realidades. E o que é essa festividade, as cornucópias?
Ah, isso aí virou uma comilança hoje em dia. É igual o carnaval, ninguém mais sabe nada para que serve, né? Só fazem bagunça e o povo não tem nem ideia de onde saiu isso. Não, então tem a ver com as cerimônias de alimentos sagrados preparados e servidos com os caldeirões, né? Ali na Ilha da Bretanha. As bebidas sagradas com o cálice, onde esse cálice sagrado depois foi substituído por vezes em seus primórdios, também lá na Ilha da Bretanha, por esses chifres. Isso tem uma origem na antiga Suméria, novamente antiga Suméria, que foi trazida para a Bretanha, por esses sítios e esses catas, né? E encontra-se facilmente descrito nos mitos Anunnaki, nos deuses e deusas que usavam chifres, supostamente como adorno ou com algum motivo que, na minha opinião, tecnológico, como em um ambiente de energia livre. Então, o tema Anunnaki não dá para falar aqui também, né? Isso teria que ser outro programa, mas está tudo interligado, né? E exatamente para não desviar o assunto principal, não dá para entrar nele. Então, voltando à cornucópia, ainda hoje em dia, nos Estados Unidos da América do Norte, porque eles têm uma influência irlandesa e britânica, né? Grandíssima. Para a comemoração do Dia de Ação de Graças, é preparada a cornucópia, virou comida. Um enorme pão assado em forma de chifre recheado com doces e frutas. De acordo com Heródoto, uma serpente sagrada era alimentada com mel e bolos, uma vez por mês na Acrópole de Atenas. Esses bolos eram marcados com ônfalos. Que interessante, hein, Maria? Eu escutei você dizer que a lenda dos ônfalos está no seu terceiro livro. Você não pode contar isso ainda não, tá? Senão vai tirar a graça do terceiro livro. Maria, os ônfalos eram um portal para o submundo? Para outros mundos, acima, abaixo e realidades paralelas. Vamos dar uma pincelada no tema, né? A superstição que rodeia o ônfalo é similar à da serpente, da Grécia à Índia, né? Tem tudo em tudo que é lugar. Trata-se de um recipiente em forma de ovo, grande, já não pequeno, maior, grande, podendo ser aberto ou não, com linhas espirais em sua volta, serpentes ou até dorges, que é o que eu chamo de gerador vril. No caso da Índia, você vê muitas essas imagens, como aquele dorje ou vajra, que é chamado também de vajra. E não era por acaso que o termo ônfalo era utilizado para ser chamado como umbigo. Para o antigo e interessantíssimo povo da serpente, os etruscos, o ônfalo era visto como uma porta para o submundo, onde as serpentes habitavam. Maria, o mais famoso deste ônfalo é o do Delfos, certo? Exato, o oráculo de Delfos consta na história que a Pítia, que era a grande sacerdotisa, a que recebia a informação de Apolo, o oráculo em si, colocava seus pés sobre um ônfalo para entrar em estados alterados de consciência, que além dos supostos gases que ela inalava, dependendo da época, né, porque o ônfalo anterior a uma das destruições do oráculo de Delfos, ela inalava, depois que o ônfalo sumiu, ela passou só a inalar os gases que supostamente apareciam e saíam pelas rachaduras do oráculo, nos primórdios dos tempos do oráculo, né? E também depois, mesmo que teve um terremoto lá, e isso foi, parece que mitigado, e elas passaram a utilizar bandejas com substâncias para ficar naquele estado alterado. Até que ele desaparece por completo, mas não posso contar essa história toda aqui, né? Fica pro livro. O nome Pítia tem a ver com piton, uma cobra, Maria? Você não desiste, hein, minha filha? Né? Já querendo saber demais do que está no livro, né? Bom, exatamente, né? Falando um pouquinho só, existe esse paralelo, a ideia da luta contra as serpentes do meio cristão, como no caso do arcanjo Miguel, lutar contra a serpente, que nesse caso era Lúcifer, o portador da luz, e Apolo contra Piton, que habitava a região do Monte Parnaso, no Golfo de Corinto, Grécia. Diz a lenda que após ele ter matado a grande serpente, ele se arrependeu. Deve ter perdido todo o conhecimento, né? Porque você mata a serpente, você fica burro, não sabe mais nada. É uma piadinha, mas ninguém mandou, né? A serpente estava lá quietinha, ele que foi matar a coitada da serpente. Então, ele literalmente matou o conhecimento ou o acesso a ele. E passou a ser o substituto, a passá-lo pelo método da revelação.
através da sua palavra, mediado pelo oráculo de Delfos, que era a Pitya. Então, a revelação não leva à iluminação e deixa as pessoas presas no fatalismo greco-romano, como a religião também, né? Deixa a religião da revelação, deixa as pessoas presas naquela verdade única existente, né? Inefável, né? Onde o seu destino é ditado pelos deuses ou pela igreja, né? Sem escapatória. Portanto, faz sentido dizer que Apolo matou a Piton, serpente da sabedoria, já que a religião grega, baseada nos deuses do Olimpo, gerava uma crença de aprisionamento sem escapatória, né? Assim, onde estava a grande serpente, está o ônfalo, o umbigo do mundo, que leva ao submundo ou que eleva a iluminação. É o mesmo conceito do rei Arthur, que tinha que ir para o submundo para poder, então, se ascender como rei e conhecer mais de si mesmo. Veja que é o mesmo conceito. Assim, a Pitya, quando, então, a serpente foi morta, ela recebia mensagens de Apolo, no templo ali do Monte Parnaso, passando importantes informações para aqueles que iriam consultá-la, até 373 a.C., quando foi o oráculo destruído por um terremoto e seriamente avariado. E aí o ônfalo real sumiu. E posteriormente ele foi refeito e durou até 390 depois de Cristo, quando o imperador Teodósio silenciou o oráculo, né, destruindo completamente o templo em nome do cristianismo, que como vândalos avançavam por todos os lugares matando os sábios e os que conheciam tinham conhecimento e não se digamos, iam para o lado do cristianismo, que aí já era catolicismo em si, né? Que destruía friamente todo o conhecimento que o mundo tinha e assim manteria, matando, destruindo e transformando o mundo em um mundo das trevas por total perda da informação e do conhecimento por mais de 1.200 anos, levando a humanidade para um terror absoluto. Portanto, quem é que carregava a serpente do mal, pergunto eu, né? Aqueles que apontavam a serpente como mal ou aqueles que matavam e transformou o mundo em um mundo completamente ignorante e subjugado por 1.200 anos? Bom, não precisa nem responder. A resposta é evidente, né? Com certeza, né, Maria? Vamos falar dos Nagas. Tanto na mitologia budista como a hindu, existem contos sobre os deuses serpentes, chamado de Nagas, termo que significa diretamente serpente. Esse povo é representado sendo meio humano e meio serpentes. Apresentava aparência humanoide da cintura para cima. Entretanto, ao contrário de como o demônio cristão era visto, Nagas eram representados como deidades com poderes sobrenaturais, sabedoria e aparência agradável. Eles eram capazes de tomar por completo a forma humana e casarem-se com eles. Alguns reis hindus clamam serem descendentes desses Nagas, e isso é mais presente no sul da Índia. Exato, da metade da Índia para baixo é um conto similar aos filhos de Baal que se casavam com os filhos de Israel, né? É muito similar à história. Então, na mitologia hindu, encontramos um grupo de deuses na forma de seres voadores chamados de Nagas. Eram serpentes voadoras. Quase que como um mito azteca e maia, serpentes emplumadas que voavam. Interessante como se repete. Esse termo, literalmente Naga, significa serpente. E estas inusitadas criaturas eram moradoras de um submundo debaixo das montanhas do Himalaia. Textos antigos em sânscrito diz que os Nagas trabalharam em conjunto com outros deuses e sua principal tarefa era guardar a água e as nuvens. Isso está em vários escritos Vedas, e aí por isso tem algumas batalhas de Shiva com o seu pássaro e contra as Nagas da terra. Bom, isso é uma outra história que não dá para contar aqui também. Então, Naga é similar ao termo mexicano Nagaus. Olha que interessante, Naga na Índia. E para os mexicanos é Nagaus. Os seres da medicina, os curadores e feiticeiros que sempre adoraram um deus em forma de serpente. Esotericamente, Naga é o termo para homem sábio.
Os Naga de Caxemir instruíram o grande Apolônio de Tiana, alguém a quem se atribui os mesmos poderes de cura e os mesmos milagres que Jesus Cristo fez e que era relativamente contemporâneo de época, né? Interessantemente, por causa dessas histórias todas, os alemães nazistas, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, foram constantemente em campanhas a Ahnenerbe para essas regiões, em busca não só de entradas para o centro da Terra, mas em busca desse conhecimento, dessas informações do povo Naga. Então, no Bhagavad Purana, que é uma escritura védica, ou Vedanta, há descrições de regiões onde os Nagas vivem nos subterrâneos, sendo que alguns nomes correlacionam-se quanto ao som a regiões do México, América Central e do Sul. Infelizmente, né, devido ao tempo do programa, eu vou ter que parar por aqui, e dá dó de encerrar sem contar um monte de coisa, mas eu vou ter que deixar todo mundo com água na boca, os que gostam do tema, mas eu vou ter que deixar também que o povo busque mais informação. Eu acho que eu joguei os principais pontos para que, a partir desses 4 programas, quem realmente ficou interessado, pegue esses livros, busque mais informação e desenvolva as suas próprias teorias. Porque o que conta mesmo é que cada um chegue às suas próprias conclusões. Só que para chegar mais perto das melhores conclusões possíveis, é necessário informação. O homem sábio utiliza o conhecimento da forma que melhor lhe sirva, como disse o dragão para o Merlin. É verdade. Infelizmente, é um princípio que serve de barreira contra toda e qualquer informação e mantém o homem, Maria, em perfeito estado de ignorância. Esse princípio condena antes de pesquisar. Então, pessoal, pesquise, não acredite em tudo, faça como nós, busque a verdade, desinverta o processo, porque o mundo aqui nesse programa é dos despertos. Maria, dá seus contatos, que você já é remida, é minha amiga de coração, estamos juntos nessa jornada. Com certeza. Então, quem quiser entrar em contato comigo, pode me achar mais facilmente pela página do Facebook, que é O Sol Negro _ livro. Tem o canal do YouTube, que é O Sol Negro 11, tudo junto, 11 é o número, O Sol Negro 11. E o www.osolnegro.com.br, que é a página da internet. Obrigada, Cris, obrigada, pessoal, obrigada a todos que têm acompanhado nessa série de programas, que hoje a gente encerra, mas continuaremos com outros temas. Abração! Com certeza, né?